Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Estão me ouvindo? Sim ou não? Ah, estão me ouvindo. Beleza. Então, vamos a mais uma aula hoje. Dessa vez, eu já vou começar a fazer aquilo que eu comentei com vocês, tá? Que é principalmente é, uma aula para a história e uma de geral e a outra aula para a história do Brasil. Me tirem duas dúvidas comigo a respeito. Boa noite, boa noite. A respeito do calendário. Tá? Primeiro, sobre a questão do calendário de vocês, até quando que foi programado para vocês terem aula aqui no semi-extensivo? Vocês sabem? É isso que eu queria saber. Porque, não, assim, eu sei que até março é o colégio, certo? Que é, na verdade, assim, você vai até dezembro, e aí em dezembro a gente para, e depois a gente volta, acredito eu, que na final de janeiro. Só que eu queria saber de vocês, se vocês teriam essa mesma lógica, entendeu? Ou se a gente vai fechar todo o conteúdo agora. Entendeu? Mas eu falo com o Thiago, eu achei que vocês sabiam. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, na última aula eu trabalhei com vocês a cultura medieval, correto? Eu não abri a aula com expansão marítima, né? Eu não trabalhei expansão marítima com vocês na última aula, eu trabalhei? Não, né? Beleza, tranquilo. Então, deixa eu só passar aqui para vocês. Vou repassar, então, para vocês os arquivos, tá bom? Grandes navegações. Pegaram aí? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão tendo boa parte das aulas do semi-extensivo na plataforma Mestre ou no GoBrand? Tá, beleza. O que vocês preferem? Quem é do colégio já deve saber, né? Ah, tá. Outra é melhor. Uhum, tranquilo. Não, beleza. Só para eu ter uma ideia. Na verdade, para mim, eu vou ser sincero, eu sou muito mais cômodo com o Google Meet, tá? O Meet para mim é muito tranquilo, tá? Mas só para ter uma ideia. Então vamos para a aula. Estão vendo? Beleza, então bora lá. Gente, o tema de expansão marítima, na verdade, ele é um tema que está muito relacionado com o Brasil. Tá? Então, assim, vocês vão perceber que essa ideia de ser relacionado com o Brasil fez do país, né, da colônia brasileira, na verdade, um dos períodos mais importantes da história.
E entendam uma coisa aqui. As grandes transformações que nós vamos ter no século XV para o XVI mostram isso. Atenção, essas transformações, na verdade, têm a ver com a expansão marítima. Esse período é conhecido como um período da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá? Que é o final da Idade Média para o início da Idade Moderna, que é o ano de 1453. Vários fatores determinaram que este período acontecesse, tá? E ele vai até a Revolução Francesa no ano de 1789. Também é uma transição do feudalismo para o capitalismo. Mas entendam, pessoal, capitalismo não surgiu logo após o feudalismo, tá? Existe um princípio do feudalismo que se chama do capitalismo que se chama mercantilismo, tá? Então, antes do capitalismo, nós tivemos as chamadas leis mercantilistas, inclusive o Pacto Colonial é uma delas, tá? E aí o que acontece? Houve uma grande ampliação das atividades comerciais e urbanas e o renascimento também ganhou força nessa virada do século XV para o XVI. Nesse processo também surgiu a burguesia, como vocês viram na aula passada, e também o surgimento do trabalho assalariado. Ou seja, nós não temos mais aquela coisa do escambo, da troca de mercadoria dentro da Europa. Nós temos o quê? Nós temos um trabalho que esse trabalho é revertido em dinheiro. A crise do século XIV, pessoal, fez um desequilíbrio no feudalismo, como vocês viram. A Igreja Católica já não tinha mais aquele grande poder e houve uma formação dos Estados Nacionais, que eu falei para vocês na aula passada. A formação dos Estados Nacionais nada mais era do que o que nós conhecemos como ao início dos países que nós temos conhecimento dentro da Europa. Além disso, as grandes navegações ganharam força, a gente ficou não apenas mais no chamado Mare Nostrum, como eles conheciam, como o Mar Mediterrâneo, mas principalmente no Oceano Atlântico nós começaremos a nos aventurar. Além disso, houve uma ampliação dos domínios territoriais e coloniais. Na medida em que a gente explora o Oceano Atlântico, nós também vamos ganhando outros territórios para que a gente possa explorá-los e ganhar dinheiro com isso. E o mercantilismo, pessoal. O mercantilismo também foi um dos fatores primordiais para que isso se estabelecesse. Quando eu falo de mercantilismo, nós temos algumas leis que são conhecidas na história para mostrar isso, tá? Vai ter um momento específico que eu vou falar sobre elas, mas, por exemplo, metalismo, que significa o acúmulo de metais. Um país determina principalmente como que isso vai acontecer através de quanto mais riqueza, mais ele acumula, melhor ele é. Esse metalismo também tem um outro nome que eu já vi já em vestibular, tá? Conhecido como bulionismo, os bulhões. É a mesma coisa, tá bom? Balança comercial favorável, que significa que quanto mais mais venda e menos compra, tá? Mais venda e menos compra, ela está equilibrada desse jeito. Você está vendendo mais e comprando menos, então você está ganhando dinheiro, tá? Além da balança comercial favorável, você tem o chamado protecionismo, que é taxas a serem colocadas nos valores de produtos estrangeiros, ou seja, é a ideia de você taxar um determinado produto importado. E além do protecionismo, nós podemos dizer aqui ainda para vocês o pacto colonial, tá? Que principalmente vocês verão nas próximas aulas, tá bom? Então, isso mostrou principalmente como que isso iria acontecer dentro da história do século XV para XVI. As grandes navegações, pessoal, elas viveram um período anterior de muita dificuldade econômica. Tá? A peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a decadência do comércio, tá? E a fome e a miséria fizeram principalmente a Europa passar por momentos muito complicados, muito difíceis mesmo. E aí o que aconteceu? Com o fim do feudalismo e o início do que nós chamaríamos de Idade Moderna, o mundo europeu foi se recompondo aos poucos. Mas havia uma falta de metais preciosos, havia um monopólio dos italianos no comércio de especiarias e o preço era altíssimo desses produtos. Qual que foi a alternativa? Ou a gente fica pagando esse horror de caro para os italianos, ou nós
iremos criar uma nova rota para as Índias. E essa nova rota para as Índias era para descobrir metais preciosos para lá, e quanto mais metal precioso nós tivermos, mais moedas nós teríamos, principalmente para trocar. Além disso, a navegação marítima por meio do Oceano Atlântico seria uma das ideias principais para que a gente pudesse conseguir chegar até onde nós chegamos. Só que no meio disso tudo, você tem que entender que houve o sucesso das grandes navegações veio principalmente por 3 pontos. Primeiro, a criação dos Estados Nacionais. Segundo, uma centralização monárquica, o rei está no centro de tudo, e o apoio da burguesia para esse reinado. Entendam, tudo isso, pessoal, foi gerado principalmente na ideia de que nós, principalmente, devemos fazer isso com a ideia de se aventurar pelo mar afora. Entenderam? Não se deve de forma alguma ter todo esse apoio aqui, ó, e a gente não conseguir ir afora do que era o mar Mediterrâneo. Por isso que o Oceano Atlântico foi considerado o grande mar a ser explorado, desbravado. Tá? O medo tinha que ser superado nesse momento. Tanto que as primeiras navegações, pessoal, que eles fizeram, eles faziam próximos do muito difícil para eles. Tá? E havia um imaginário de monstros, sereia, os abismos, redemoinhos, a Terra é plana, se bem que tem gente que acredita hoje. A Terra, principalmente, tem um furo no meio, que é um redemoinho, que principalmente vai engolir todo mundo, que o horizonte, quando você chega lá nele, você vai cair. Tá? Então, eram coisas que as pessoas acreditavam porque elas não tinham conhecimento suficiente de entender como que isso funcionava. Tá? Só que no meio desse caminho, vejam, vários fatores começaram a impulsionar o governo de alguns países. O pioneiro disso tudo, nada mais, nada menos, que foi a Península Ibérica, principalmente Portugal. Tá? Portugal foi mais pioneira do que até mesmo a própria Espanha. Houve um desenvolvimento tecnológico científico. A ideia de quebrar o monopólio italiano do comércio fez principalmente criar um novo caminho para as Índias. E aí, isso aconteceu justamente com uma aliança entre o poder real e a burguesia. A burguesia dá dinheiro para a realeza também vai estruturando o seu poder político e vai cobrando imposto do restante da população. Foi aí que, no século XV, portugueses e espanhóis começaram a disputar para ver quem é que conseguiria ter a melhor maneira de se navegar. Várias coisas envolviam, principalmente, essas nações. A tecnologia, a hegemonia pelo desconhecido e o confronto de forças. O que significa isso, Lucas? Que você precisa ter uma alta tecnologia para você desbravar um oceano Atlântico que é muito maior que o mar Mediterrâneo. Você tinha que ter o poder, uma hegemonia pelo desconhecido, ou seja, as pessoas precisavam saber que, olha, eles têm a ideia de aventura muito presente entre eles, e eles sabiam que isso era importante, mas eles também sabiam que eles poderiam morrer a qualquer momento. E o confronto de forças, quem é que tem mais poder de conseguir desbravar? Só que vejam, todo este processo, toda esta ideia foi em busca de especiarias. Noz moscada, cravo da Índia, canela, pimenta do reino, todas essas especiarias que nós conhecemos e são tão simples para nós nos dias de hoje, para eles era uma grande sensação no momento, porque lá na Europa se temperavam as coisas com salitre, água com sal, a chamada salmoura, tá? Então a comida era insossa, só tinha isso. Tá? Agora, quando você coloca um tempero melhor, aí a coisa muda. Tá? Aí que vai mostrar e vai crescer o olho, principalmente de muita gente. Tá? Então, assim, o que vai acontecer? As navegações portuguesas vão mostrar principalmente o que vai ser o símbolo do pioneirismo. É importante dizer para vocês que o Portugal foi o primeiro país a começar, né, a iniciar essas navegações, porque, primeiro, a localização geográfica deles é muito boa. Tá? Os caras estão com a cara pro Oceano Atlântico. Segundo, uma coisa importantíssima, o primeiro país a se formar na Europa é Portugal. Portugal foi o primeiro país a abandonar de vez o que nós chamaríamos de feudalismo.
Então, o primeiro reino a se formar dentro da Europa, por incrível que pareça, foi Portugal. Por isso que eles saíram na frente. Tanto que o poder centralizado nas mãos do rei após a Revolução de Avis, em 1385, foi a ideia principalmente do que estava acontecendo. Esta Revolução de Avis, pessoal, é a revolução que forma o primeiro reino de Portugal. Tá? E essa Revolução de Avis é a revolução que vai colocar Dom João I como o principal rei de Portugal. Mas, na verdade, o primeiro rei de Portugal foi um cara chamado Henrique de Borgonha, que ele era um francês misturado com português e que conseguiu expulsar os muçulmanos da região, na famosa Guerra da Reconquista. No entanto, a Revolução de Avis, ela principalmente consolida o reinado de Portugal. A posição geográfica é uma das coisas mais importantes, como eu falei para vocês, mas a paz interna mesmo só vai acontecer no século XII, quando eles vão conseguir expulsar todos os muçulmanos da região, tá? E que principalmente vão começar a entender como é que nós poderíamos navegar mar afora, que era o Oceano Atlântico. O contato com o mar era parte integrante do povo do litoral português. Tá? Então, assim, eles sempre tiveram isso na sua cultura. Até hoje eles têm isso nessa cultura. Porém, o desvio da rota comercial envolvia várias situações. Porque, olha só, eles mesmos não estavam participando mais daquele final de Idade Média. Eles já tinham aberto mão disso já no século XII, para o XIII. Então, assim, enquanto a Europa, o restante da Europa estava vivendo peste negra, guerra de 100 anos, Portugal estava livre, cara. Portugal estava em outra vibe, estava em outra situação. Porque eles já tinham centralizado seu poder, eles já tinham um reino e as coisas já estavam mudando muito para eles. Tanto que o litoral português para o Mar do Norte era um território que eles não tinham muito acesso, por causa que ali era uma região ainda que estava vivendo o feudalismo. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram portos e comércios na região deles e começaram a construir embarcações. E essas embarcações acabaram principalmente fazendo com que eles se aperfeiçoassem ainda mais sobre o que eles tinham como conhecimento. É aí que surgiu uma escolinha conhecida na história de Portugal e várias vezes já caiu no vestibular da UEPG, chamada de Escola de Sagres. A região, a cidade de Sagres, é uma região principalmente onde tinha essa escola, onde eles trocavam conhecimento. Não era uma escola de ter um professor aqui, o aluno aí a gente trabalha, fala sobre algumas coisas, e aí vocês vão para casa e vocês estudam por conta própria. Não. Era um local onde, na verdade, vários navegadores se encontravam e trocavam conhecimento sobre o que eles estavam vivendo e estavam aprendendo com as navegações. Tá? Essa escola de Sagres virou referência na expansão marítima e ela ficava em Portugal. É importante dizer para vocês que a utilização de mapas dos mouros são os árabes, tá? Que haviam sido expulsos da Península Ibérica, mostram principalmente como que isso aconteceu. Os instrumentos precisos, como as cartas náuticas mesmo, mostram que eles já tinham um conhecimento prévio do que era o Oceano Atlântico, do que eram rotas marítimas, e que facilitaram a ideia de Portugal adentrar mar adentro no Oceano Atlântico e chegar às Índias por uma nova rota. Tá? Então, eles tinham conhecimento de vento, de latitude, de longitude, de cartas náuticas, de instrumentos náuticos. Então, eles já tinham esse conhecimento já navegando ali na região próxima e também pela escola de Sagres. E aí, esse pioneirismo, pessoal, veio a acontecer justamente no ano de 1415, no início do século XV, tá? A primeira conquista dos portugueses, tá? Foi navegar no Oceano Atlântico e, principalmente, foi a chamada Tomada de Ceuta, no norte da África, onde houve um grande centro comercial muçulmano. O que significa isso? Que a Tomada de Ceuta, no ano de 1415, foi a primeira região no norte da África que os europeus, que na verdade os portugueses tomaram dos muçulmanos, e a partir dali eles começam a conquistar outras regiões. A região de Ceuta hoje, na verdade, nem portuguesa hoje é espanhol, tá? Mas na época foi tomada pelos portugueses. No ano de 1434, um homem chamado Gil Eanes ultrapassou o Cabo Bojador,
atual Saara Ocidental, onde nós conhecemos hoje como Estreito de Gibraltar. E aí, lá no final do século XV, houve, no ano de 1488, a travessia do principal navegador até então do governo português, Bartolomeu Dias, que atravessa o chamado Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, conhecido também como Cabo das Tormentas. Tá? O Cabo das Tormentas, ele é o cabo onde nós conhecemos como o sul da África do Sul. Então, a tendência era o quê? Por que ele era chamado das tormentas? Porque ele estava muito próximo dos polos, o mar é mais envolto, e aí acontecia, ao invés dele abrir mais o curso e passar pelo cabo, eles passavam muito próximo do litoral. Então, a água arrastava as embarcações para as rochas e eles acabavam afundando. Quem conseguiu passar pela primeira vez foi Bartolomeu Dias. Ao invés de ir para as Índias, não, ele voltou o Cabo das Tormentas e voltou para contar para Portugal, que ele tinha feito. Somente 10 anos depois, quem completou essa rota foi o segundo, o eterno segundo. Vasco da Gama, no ano de 1498, chegou às Índias. Ele atravessa o Cabo das Tormentas, conhecido como Cabo da Boa Esperança, e vai em direção ao que nós chamávamos de Índias. Tá? Isso mostra, principalmente, que a ideia de conseguir a rota para as Índias era importantíssima para os portugueses, porque ali eles conseguiriam estabelecer uma nova rota comercial, e esta nova rota comercial, ela principalmente concorreria diretamente com os italianos. Além disso, 2 anos mais tarde, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, numa rota para as Índias, acabou chegando no Brasil. Porém, vocês vão ver um pouco mais para frente. Aqui vocês podem ver principalmente como que foi essa expansão ultramarina portuguesa. Olha só, a rota em rosa é de Pedro Álvares Cabral. A rota em azul é a de... Perdão, desculpe. A rota verde é a de Vasco da Gama. E a rota azul é a primeira viagem que eles vão ao Japão. Já no caso dos espanhóis é diferente. Tá? Porque no caso dos espanhóis, eles demoraram 3/4 do século XV para conseguir a sua primeira conquista. Eles só vão conseguir a primeira conquista lá no final do século XV. Enquanto os portugueses fizeram isso no início do século XV, eles só conseguiram no final do século XV. Então, vejam, para solucionar os problemas internos e externos dos espanhóis, somente no ano de 1492 eles vão ter sua primeira conquista. Aqui vale a pena importante falar para vocês. Que problemas eram esses, professor? Enquanto, por exemplo, os portugueses já tinham se livrado dos muçulmanos, eles ainda permaneciam com muçulmanos em seu território. Então, até expulsar os muçulmanos, eles demoraram praticamente o século XV inteiro. E somente no ano de 1492, tá, eles conseguem um projeto de chegar até as Índias, que na verdade não chegou até as Índias, mas chegou à América. Tá? No ano de 1492, houve uma unificação do reino da Espanha, tá? O reino de Castela e Leão, e a partir dali houve uma expulsão dos mouros, dos árabes que estavam na região. O que aconteceu? Um italiano chamado Cristóvão Colombo levou um projeto político, um projeto de expedição marítima para os portugueses, falando que era possível de conquistar as Índias pelo Ocidente. Os portugueses deram uma banana para ele, falando que, olha, nós não temos interesse, porque nós já conquistamos uma parte dessa rota, nós estamos há pouco tempo das Índias, não temos interesse nessa ideia. Ele levou para a Espanha. Quando ele levou para a Espanha, o pessoal da Espanha topou a ideia, e a partir dali eles começaram a projetar a possibilidade de conseguir chegar ao território das Índias pelo Ocidente. Ele fez 4 viagens, com Minha, Maria e Pinta, que eram 3 embarcações. Ele, na 4ª e última, os próprios espanhóis falaram, olha, essa é a última tentativa que nós, espanhóis, estamos tentando financiar para você. Depois, não tem mais. Ou é nessa, ou não tem nunca mais. Na 4ª e última, ele chega numa ilha chamada de Ilha de Guanaane, que é onde é hoje São Salvador, a ilha de El Salvador, tá? A região de El Salvador. Mas no final, o que aconteceu? Ele chegou lá, viu aqueles nativos,
e falou, aqui é as Índias, e quem está aqui são os índios. Tá? Resultado, no meio disso tudo, ele acabou principalmente voltando para a Europa, morreu e ficou sem saber que o que ele tinha descoberto não era uma rota para o Ocidente, para as Índias, mas era um novo continente. Quem ganhou o nome do novo continente, não sei por qual motivo, mas assim, quem ganhou o nome foi seu fiel escudeiro, Américo Vespúcio, que sempre acreditou nos ideais de Colombo. E aí, o continente que tinha o nome, todos os nomes femininos, não ficou de fora. A América, o feminino de Américo, o fiel escudeiro que sempre acreditou em Cristóvão Colombo. Não sei por que não chamaram de Colomba, mas era por causa do seu principal amigo. Tá? Então, é isso que vai acontecer em 1492, com a conquista da América. 8 anos depois veio Cabral, né, pelo lado português, mas é importante dizer que no mesmo ano, Vicente Pinzon, também um desbravador, chegou ao rio Amazonas. Então já tinha gente aqui no Brasil pisando em território brasileiro em 1500. O Vicente Pinzon foi um. Tá? E em 1543, um homem chamado Vasco de Balboa atravessou o Estreito de Magalhães, no extremo sul da América do Sul, onde hoje nós conhecemos como Terra do Fogo. Tá? E de 1519 a 1522, Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano realizaram a primeira circunnavegação. Olha só, durou 3 anos a primeira volta ao mundo. Hoje a gente consegue fazer, parece que em 10 meses, se não me engano, tá? Num barco à vela. No ano de 1519, vocês vão ver Fernão Cortés, ou seja, o primeiro conquistador da América, aquele que vai chegar ao Império Azteca e vai conquistar aquela região do México. E somente 2 anos depois, no ano de 1521, um outro conquistador espanhol chamado Francisco Pizarro iniciou a conquista do Império Inca, ou seja, onde que hoje é a região do Peru. Tá? Aqui vocês podem ver o mapa da expansão ultramarina espanhola. Veja que aqui tem uma quantidade bem menor de rotas. Tá? Vejam a rota em vermelho de Colombo. Gente, muito importante para vocês. Navegações é um enorme contingente de mercadorias ganhou destaque e impulso dentro da Europa. Coroa e burguesia agora vão nadar no dinheiro, certo? Prestígio, poder, ostentação, luxo, certo? É isso que vai acontecer. O cristianismo europeu abriu as portas principalmente para a América. Perceberam que era um campo missionário para que eles pudessem catequizar, evangelizar. E a partir dali, a Igreja Católica Apostólica Romana ganhou força na região americana. Não é de hoje que a gente entende por que a América Latina é predominantemente católica. Os seus colonizadores são católicos. Portugueses e espanhóis são católicos fiéis. Tá? E a partir dali se inicia a ideia da divisão de um mundo colonial. Portugal e Espanha, por exemplo, no século XV, começaram negociações para dividir as novas terras conquistadas. E o primeiro tratado foi o único tratado que é uma linha imaginária na horizontal, tá, gente? O Tratado de Toledo, na cidade de Toledo, na Espanha, tá? Explora terras ao sul das Ilhas Canárias, ou seja, tudo que fosse abaixo das Ilhas Canárias era território português, tudo que fosse acima das Ilhas Canárias era território espanhol. Essa não deu muito certo, tá? Porque somente 13 anos depois eles resolveram dividir isso melhor. Eles perceberam que a extensão da Terra não estava ligada a uma linha imaginária na horizontal, mas sim na vertical. E aí, em 1493, a Bula Intercetera foi o primeiro tratado importante ali entre portugueses e espanhóis, feitas por um papa espanhol chamado Alexandre VI, ou também conhecido como Alexandre Borgia. Tá? Ele tinha o apelido de o Papa Corrupto. Sabe por quê? Adivinha? O Victor roubava da igreja? Não apenas roubava, como tinha 5 filhos. Tá? O Papa tem uma série, se não me engano, Os Borgias. Tá? E aí era uma coisa meio maluca. Parece que ele praticava incesto com uma das filhas. Era uma coisa meio doida, assim, sabe?
E o Alexandre Borja é um fato comprovado da Igreja Católica. Tá? E o Papa Alexandre VI, de origem espanhola, acaba assinando, e é óbvio, como ele era espanhol, ele acabou colaborando e acabou principalmente beneficiando os espanhóis. Então ele estipulava que uma linha imaginária passaria 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Tudo que fosse a leste da ilha de Cabo Verde era português, e tudo que fosse a oeste era espanhol. Só que é o seguinte, quando você vê a linha passar, o que é então do território português? Isso daqui, ó, a ilha de Cabo Verde. E o restante espanhol. Daí você pensa assim, poxa, professor, mas é claro que os portugueses não vão querer. Pô, eles estão perdendo toda a América. Não era nem pela América. Mas aí a linha imaginária das 100 léguas, ela passava num pedaço da rota das Índias construída pelos próprios portugueses. E aí os portugueses não curtiram muita ideia, porque eles falaram assim, olha, se eu tenho que dividir, tudo bem, eu posso até dividir a América desse jeito, mas eu não vou dividir a minha rota para as Índias com os espanhóis. Se eles têm direito a um trecho dessa rota, não vai dar certo. E aí aconteceu, somente no ano seguinte, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, foi feito um novo tratado. E a bula intercetera foi substituída pelo Tratado de Tordesilhas. Agora, a linha imaginária não corta mais a 100 léguas, mas ela corta a 370 léguas. E aí ela caiu justamente aonde? Aqui, esse lugar, conhecido principalmente por o xixi do poste ser em frente do cachorro, ou em cima do cachorro, sabe? Então, olha só, o poste faz xixi no cachorro. Tá? Então, aqui, ó, vejam, principalmente, os domínios de Portugal e da Espanha até 1580. Dá uma olhada onde que está aqui as 370 léguas. Está bem aqui, ó. Opa, deixa eu aumentar para vocês. Aí. Olha lá, a linha de Tordesilhas passa aqui a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. A partir daqui, vocês vão perceber que esse território agora é português, juntamente com o litoral da África, da Índia, da Indonésia e por aí vai. Tá? E o grande nome das navegações nada mais era do que o nosso querido Cristóvão Colombo, um navegador genovês, contratado pela coroa portuguesa, coroa espanhola, e que principalmente faz aí a nau de Santa Maria, as duas caravelas, Santa Maria, Ninho e Pinta, em 3 de agosto de 1492 a 1942, e fez o total 4 viagens à América. É importante comentar para vocês uma coisa aqui, tá? A expedição de Cristóvão Colombo não foi maior, por exemplo, que a expedição de Cabral. A de Cabral foi considerada a maior expedição da, da América, da expansão marítima do século XVI. Tá? Ele foi com 14 embarcações. Tá? Então, isso mostra principalmente como que a expedição de Cabral foi considerada também muito importante. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida a mais? Aqui você tem que saber os motivos que levaram Portugal e Espanha a se tornarem os principais pioneiros da expansão marítima, e logo em seguida vocês verão principalmente os tratados de Tordesilhas, Bula Intercetera, que são conhecidos também por serem os principais tratados. Uma coisa para vocês, importante. E professor, e os outros países aceitaram numa boa? Franceses, ingleses e holandeses falaram o seguinte: por que a América tem que ser dividida entre espanhóis e portugueses? Por que nós não podemos participar? E a partir daí começou uma coisa chamada de pirataria, tá? Principalmente de holandeses, de ingleses e de franceses. E acabarão também vão conseguir colonizar outras regiões da América. Tranquilo até aqui, então? Pessoal, até daqui a pouco, na qual eu trabalharei com vocês, Brasil. Até mais. Tchau, tchau.